Meu nome é Lourdes Robert Collet, tenho 73 anos e o período que eu trabalhei aqui na Teixeira, eu comecei em 1970 como estagiária e assumi o 5º ano. Depois, em 71, eu fui trabalhar no município de Concórdia. Em 75, 76, por aí eu voltei no Teixeira. E fiquei aqui até 1996, quando me aposentei. Muitas coisas marcaram essa época do Teixeira de Freitas. As formaturas era uma cerimônia muito esperada e bonita. Alunos que conseguiram ser alfabetizados no 7º ano também marcou bastante. Mas também tivemos excelentes alunos que a gente lembra deles com muito carinho. Na época éramos professores, auxiliares, enfermeiras, até catadoras de piolho. Fazíamos tudo o que precisava ser feito, não tinha muita ajuda extra. Mas é isso que mais marcou todos. A época não era fácil, porque não tínhamos muita ajuda. Mas damos conta, graças a Deus. O prédio tinha 3 salas de aula. A recepção, que era a sala de profs junto, o gabinete do diretor e secretária, e a morada do diretor de escola, a residência Depois, com o passar do tempo, foram ampliadas. Quando foi criada a escola básica, que começou de 5º ao 8º ano, começou a ampliação da escola. Para os alunos, tudo está ao alcance, mas precisam entender as coisas. Respeitem seus professores, sejam pessoas do bem, honestos, comprometidos com o próximo. Hoje em dia é tudo fácil, mas se o aluno não quiser e não entender, complica um pouco. Então, sejam bons. Para os professores, eu parabenizo os professores atuantes. Sei que a profissão não é fácil. Procurem ser respeitados, porque vocês merecem. A educação precisa de vocês. Um grande abraço e agradeço a oportunidade. Meu nome é Vera Joana Marx. Quando eu iniciei a dar aula, dei aula no município de Piratuba, Ipira e Peritiba. Antes de dar aula aqui em Alto Bela Vista, no Teixeira de Freitas, então ali eu dei uns 26 anos aula. Daí depois eu me aposentei. A festa junina, né, que eu era responsável para a ornamentação, onde formei um grupo de alunos, que a gente fez as bandeirinhas, enfeitou todos os centros lá em cima, e eu fiz um painel com o sinhozinho e sinhazinha. Um painel enorme, tá? Que foi colocado no ladinho das apresentações, né? Enfeitado com folhas de coqueiro. E aí eu descobri que eu era boa em de fazer, ampliar desenhos, né? E aí eu senti o prazer de continuar depois pintando telas. Eu adorava fazer teatro com meus alunos. A professora Ivone, ela fez um palco lá em cima no meio do centro. Foi bastante sacrificado para a gente fazer palco. Era tudo com grades de pedra, era tipo uma casinha, onde que eu apresentei com a última turma que eu estive
dando aula, que depois passaram para o município. Eu fiz 3 teatros. E esses 3 teatros que os alunos apresentaram foi muito show. E todos os alunos assistiram, né? Olha, a escola tinha só um bebedouro, né? Tinha poucos banheiros e não tinha assim uma sala de refeitório. Depois mudaram tudo aqui, fizeram essa parte ali com mesas para os alunos lanchar, né? E não tinha esse prédio, não tinha o ginásio, né? Não tinha também aquela cobertura lá para aqueles bancos para sentar ali e conversar, né? Era tudo piso bruto, né? Agora tem lajotas, a cor da escola foi mudada também. Tinha posto de saúde nessa escola. Hoje é a secretária que trabalha, tem a sala da secretária, né, onde que era o posto de saúde. A diretora morava na escola, ali no fundo era a casa da diretora. Então, tudo isso aqui não existia, essa parte não existia. É um privilégio de Teixeira de Freitas, de todos os professores, de todos os alunos, né? E eu estou muito feliz por ter dado aula no passado e ver a escola como ela está hoje. Maravilhosa. Tem tudo para os alunos adquirir um conhecimento muito bom. Meu nome é Sérgio Luiz Schmitz, dei aula na Escola Teixeira de Freitas durante 2 anos, no período de 1998 e 1999. O período assim, que me marcou bastante na escola foi, na época, os alunos tinham um pouco mais de idade do que a geração de vocês hoje, que são mais novos, estão com menos idade e já estão mais avançados em um período de escola. Na minha época eram pessoas com mais idade. O que me marcou bastante na época era a participação desses alunos. Eles tinham um interesse assim extremo em aprender e querer conhecer o conteúdo da matéria. Como eu dava aula de biologia, tinha algumas matérias que eram bastante interessantes, outras não tanto, mas dava para perceber assim a dedicação dos alunos no conteúdo que se passava a eles. Bom, na minha época, quando eu dei aula nesse período, não se tinha tanta tecnologia como se tem hoje. O professor, para passar o conteúdo, era muito material no quadro, conteúdo de livros e alguma coisa de retroprojeção. Hoje tem uma tecnologia muito mais avançada. Hoje a internet veio para modificar e ajudar muito o professor e também o aluno. Que na época que eu lecionei, o conteúdo tinha que ter muito esclarecimento nos textos para que os alunos pudessem pegar. Hoje, com a tecnologia, tem uma facilidade muito maior de esclarecer mais para os alunos. A mensagem que eu deixo aos alunos é que se dediquem, estudem, façam do momento que vocês estão aprendendo tudo para a vida de vocês, porque sem o conhecimento vocês não terão sucesso no futuro. E para ter sucesso tem que ter conhecimento e buscar conhecimento, se integrar, se dedicar a todos os conteúdos. Eu sou Carmen Cirlei Rossetti e eu comecei em 1980. Hoje eu tenho 63 anos. Quando eu comecei a trabalhar como professora nessa escola, eu tinha 18 anos. Então eu trabalhei nessa escola Teixeira de Freitas, somando todos os períodos como professora. Eu fui secretária dessa escola, eu fui diretora dessa escola e eu trabalhei 34 anos no magistério. Ser professor era tudo de bom. Eu comecei em 1980 aqui na escola, né? Então era outra realidade, eram outras épocas, mas era muito bom ser professor. E a gente tinha uma equipe na escola também
com a direção, não era uma equipe como hoje, assim, que tem até mais pessoas, era só a diretora e secretária da escola e os professores. Só que era diferente também a nomenclatura. A gente na época era ensino fundamental, mas começava da 5ª série até o 8º ano, né? Para mim foi a realização de um sonho ser professor. Vocês mesmos, quando vocês estão olhando fotos, né, da escola ou vídeos, né, porque a escola tem, hoje talvez nem sei se como conseguem olhar os vídeos que tinham, porque no tempo da fita cassete, né, hoje nem tem mais os aparelhos para a gente poder rodar aquilo, ou DVD também é até complicado. Vocês mesmos podem observar, a própria escola, a estrutura física dela teve muitas mudanças. Hoje a escola é maravilhosa, né, totalmente equipada. A gente tinha no começo só 3 salas de aulas ali, não tinha todas aquelas salas que tem, não tinha ginásio de esportes, não tinha a estrutura do refeitório, a localização de banheiros e coisas sempre foi meio parecida, mas a própria estrutura da escola era diferente. A diretora morava ali junto na escola, onde hoje é a sala da Mirte lá que tem, isso tudo ali era uma casa, uma moradia que morava a diretora da escola. No aspecto físico, né, da escola, mas no aspecto pedagógico, né, eu acho que hoje para os professores realmente é um grande desafio. Era também no meu tempo, mas a gente parecia que o tempo era diferente. A gente sempre ainda hoje coloca, a gente fazia muitas atividades também extra com os alunos, dentro das aulas, no meu caso, das aulas de ciências. A gente tinha, chamava Clube da Árvore, a gente ia lá e plantava desde sementinhas até depois distribuir mudas, a gente tinha minhocário, a gente fazia muitas, eu vejo hoje que os professores começam a fazer de novo, mas fazia muitos projetos e desenvolvia muitas atividades para dar uma prova para o aluno ali. A gente tinha o tal do mimeógrafo, né, que era com álcool ali, que a gente ainda existe hoje, eu acho, em alguns lugares, não sei se vocês conhecem o mimeógrafo, né, mas a máquina era a máquina de escrever, não tinha nada disso. Olha, a biblioteca era separada do corpo da escola, era uma construção em madeira. Se eu tentar colocar para vocês, ela estava localizada bem próximo da onde hoje é o refeitório e onde tem as salas de aulas ali nos fundos, na frente dos banheiros. Era uma estrutura de madeira, daí tinha as prateleiras nos fundos com os livros, tinha algumas carteiras. E a gente usava muito ela, eu nas aulas de ciências, para trabalhos em grupo, porque daí a gente tinha os livros ali, não tinha livro didático, né? Os alunos não tinham o seu livro, então a gente dava alguma pesquisa, alguma coisa, tinha a tal da enciclopédia Barça, que não sei se vocês já ouviram falar, mas era a principal fonte de pesquisa que a gente tinha na época, né? Nunca desistam dos seus sonhos e nunca desistam de correr atrás daquilo que vocês querem, do que vocês desejam. Os professores, eu sei que o desafio hoje é bastante grande, porque tem várias situações extras, né, que interferem e às vezes poder fazer um trabalho melhor do que gostariam. E os alunos se dediquem, aproveitem, suguem os professores, porque a gente sempre dizia que o aluno é que faz o professor. Se o aluno não se interessar e perguntar, o professor não tem por que responder. O professor não tem por que ir à busca de mais conhecimento se aquilo que ele sabe é suficiente para os seus alunos. Então, quando os alunos, né, questionam, perguntam, eles estão ajudando o professor também a melhorar e buscar mais conhecimento. Então, esse é o conselho, tá? Nunca desistam e sempre procurem mais conhecimento, porque isso ninguém vai tirar de você. Sou Ivonei Luiz da Costa, tenho 59 anos, aposentado, professor nessa escola aqui há 30 e poucos anos. Comecei como professor em 1989. Bem, são muitas histórias, né? Mas eu tenho algumas, né? Que além de professor, a gente era maestro de banda, né, do 7 de setembro, aí, né? Então, fora das atividades escolares, né, depois da aula, a gente ficava ensaiando aí com a gurizada, né, pro tal do desfile. Foram vários anos, né, tocando na banda e como maestro também.
A gente, como professor, né, também incentivava muito o conhecimento, né, fora da sala de aula, né? Então, esse conhecimento envolvia muitas viagens, né? Viagens a turismo, né, e principalmente conhecimento. Lá por 93, quando a gente começou a efetuar essas viagens aqui, né, e só paramos em 2005, quase todos os anos, né, viajando, né, principalmente com turmas de formandos e professores da escola. Bom, a escola era acolhedora, né, apesar das limitações, né. Depois que cheguei aqui, a gente foi acompanhando, né, a construção de mais salas de aula, né, do ginásio, a construção do prédio 2 ali em cima, né. Muitas estruturas aqui a gente acompanhou no dia a dia a construção, né, e participou também delas, né. Tudo em vista, né, para melhorar, né, a acessibilidade, melhorar as condições para o educando, né, efetuando aí melhoras em que ele gostasse e se sentisse melhor, se sentisse bem aqui na escola, né? Dando arborização, flores, enfim, tudo fazia parte, né, de um projeto, né, que com o passar dos anos foi se desenrolando. Uma sugestão assim, né, e um conselho de repente, né, para que o aluno, né, nunca subestime a sua capacidade, né? Busque, né? Ele vai perceber que a cada dia, né, ele vai se superar. Às vezes, dificuldades vão aparecer, né? Erros vão acontecer. Mas você tem que ter coragem e fé que tudo que é para ser, né, fazendo da maneira correta, vai ser seu. Meu nome é Claudemar Knecht, eu tenho 55 anos, eu iniciei meu período letivo aqui em 2008 com uma turma de EJA, período noturno, período em que eu também estive fazendo o meu estágio de História. Isso, são várias as lembranças que eu tenho da escola, né? Mas aqui me chamou a atenção foi uma viagem que a gente fez, uma viagem de estudos a Florianópolis, né, em que eu dormi no quarto dos alunos, dos rapazes, né, e eu passei a noite inteira com muito calor, com os pernilongos me levando pela janela, né, e um colega de vocês, o nosso querido de apelido Sucre, né, ele tinha ligado o ar-condicionado. Só que, o que ele fez? Esqueceu de fechar a janela, né? E como eu estava bem no cantinho do quarto, da sala, eu levei o pior da história, né? Mas foi um período, foi uma viagem bastante proveitosa, né? A gente visitou vários locais dentro de Florianópolis, né? Também a gente fez uma viagem com a escuna Pirata, né, que foi assim bem legal. Outra lembrança que me veio à mente agora foi a construção desse prédio novo em que a gente está agora fazendo essa filmagem, né. Esse prédio, a parte do fundamento dela, eu ajudei a construir, né. Isso foi o período aí entre 2003 e 2004, não lembro ao certo, né. Período em que eu vim morar para Alto Bela Vista. Vim morar para cá no ano 2000. Sempre existe uma participação efetiva, massiva, de todos, né? Todo mundo pega junto para fazer, durante o evento e depois, posterior aos eventos, né? Então isso é algo bastante significativo, né? Isso significa, no meu ponto de vista, de que a escola ela está fazendo a diferença no município de Alto Bela Vista. Então, tanto os pais, quanto os alunos, os professores, a comunidade escolar, ela tem esse reconhecimento da importância da escola para a sociedade do município.
Isso se faz pela participação que essas pessoas efetivamente fazem, tanto na organização e também tanto na participação nos eventos da escola. O meu nome é Kátia Tessmann Reichert, eu tenho 50 anos e eu iniciei os meus trabalhos em 1992. 3 anos eu atuei na escola do Teixeira de Freitas e retornei faz pouco, digamos assim, 2 anos, que foi em 2023 e 2024. Então, quando eu estive junto a uma turma de 8º ano como regente, a gente foi viajar. Fizemos uma viagem para a praia, conhecemos lugares. E naquele ano, justamente, eu tinha feito o vestibular para ingressar na faculdade de pedagogia, né? E aí saiu, então, que eu tinha alcançado a chance de fazer a faculdade de pedagogia. Imagina só, né? A turma inteira me enterraram na areia, me jogaram areia, era de cabeça aos pés, me fizeram faixa como caloura da UNEC. Então foi um momento muito engraçado com todos esses alunos maravilhosos que eu tive a oportunidade de estar na época. Lembrando também que eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de participar de vários tipos de formaturas. E a primeira formatura do ensino médio aqui em Alto Bela Vista, eu na época namorava o meu esposo Jairo e ele foi aluno desta primeira turma. Então foi muito bacana aquela formatura deles, porque isso foi antes do Natal, e aí eles fizeram uma parceria com o centro comunitário, enfim, com a comunidade, e eles realizaram um baile de formatura. Então eu lembro que foi muito legal, porque veio as famílias, todos os alunos, era uma turma grande, porque era o primeiro ensino médio. Eu acho que isso foi em 97, 98, agora não estou bem recordada, do 98 eu acredito, e foi bem legal. Eu lembro que no 7 de setembro a gente tinha que criar então os desfiles, né? E aí, como eu era regente de uma turma, acabamos fazendo a Princesa Isabel, enfim. E aí essa Princesa Isabel veio a cavalo e desfilou no 7 de setembro a cavalo, puxando então o resto da turma, que daí teve mais acessórios. Mas foi muito legal o 7 de setembro. 2019, estava grávida da Sofia, estava como prefeita do município e a diretora Rosângela, na época, me convidou então para a gente fazer uma montagem de uma dança alemã para participar desse Dança Catarina, que eu acho incrivelmente fabuloso, que o Estado, né, que a FESPORT, enfim, apoia esse projeto. Mas retornando, ano passado, em 2024, eu fiquei o ano inteiro na escola, como professora de alemão, como professora depois de geografia. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver um pouco mais de perto esse trabalho do Dança Catarina. E aí o desafio foi lançado para as turmas do Teixeira de Freitas. E incrivelmente nós tivemos 4 turmas que fizeram acontecer a dança alemã no palco do Dança Catarina. Não que as outras danças não foram trabalhadas, mas aí era a diretora Andréia, também agradecendo todas essas dires que me apoiaram e me acolheram nessa escola. Mas falar para vocês que estes alunos, que deu mais de 50 alunos que participaram, foi um momento incrível, foi um momento único, porque a dança desenvolve muita coisa. Então, a dança desenvolve sentimentos, emoções, né? E isso eu percebi e foi assim incrível essa participação do Dança Catarina e mais incrível o resultado que os alunos me trouxeram. Então, hoje o conselho que eu dou para os alunos de todas as gerações é que se eles têm condições, eles permaneçam estudando, porque é mais fácil daqui a pouco de estar engrenando num trabalho na sociedade no geral. Olá, meu nome é Leandro Schneider,
tenho agora 50 anos, e eu fui professor na Escola de Educação Básica Teixeira de Freitas no período de 1996 a 2002, por aí. O Teixeira de Freitas é uma escola muito especial. Naquele período os alunos eram muito envolvidos, os professores também. A gente tinha uma equipe ali que, se a gente decidisse fazer uma festa, a gente se organizava e saía a coisa, né? O legal que era no período que, na época do ano, a gente se vestia de acordo com o tema, digamos, né? Eu gostava muito na época de festa junina, eu vinha da aula de caipira. E essas coisas ficam marcadas na vida da gente, sabe? Naquele período, a escola era um pouco menor do que é hoje, né? Essa parte lateral que tem aqui na sala do banheiro, pode ficar, ainda não existiam. A parte nova para cima do ginásio, lá, aqueles 2 prédios também não existiam ainda, né? A gente tinha aquelas salas próximas, mais em forma de L ali, né? E o ginásio estava começando a ser construído naquele período lá. Eu queria que todos os alunos que estudam, que frequentam, que possam vir a frequentar a escola, caprichem, sempre levem o nome do município, o nome da escola, e façam um bom proveito de tudo isso sempre também, porque a escola sempre foi muito acolhedora, todos os professores e direção que trabalharam aí sempre foram bem dedicados e tentaram trazer o melhor a educação para aquela criança que estudava ali. Então eu acho que assim, cada um que está ali dentro tem que dar valor ao que está fazendo e continue levando com carinho o nome da escola para onde você for depois também. Oi, meu nome é Deise, sou professora de Educação Física, tenho 49 anos, sempre morei no município de Alto Bela Vista, sempre estudei no Teixeira de Freitas, fiz meu pré-escolar com a professora Noeli, depois até a 8ª série. Na época não tinha ensino médio, então a gente acabou indo para Concórdia. Concórdia eu fiz o magistério, me formei em 94 e em 95 já fui professora de volta no Teixeira de Freitas. Trabalhei lá em 95 e 96, depois ganhei um convite do primeiro prefeito do município e vim trabalhar na prefeitura. No decorrer dos anos, acabei fazendo minha faculdade de Educação Física e fui professora em alguns períodos nos anos seguintes, assim, não lembro bem quais eram os anos, mas trabalhei ali de 2000 em diante também na época com o NEMO, que era o Educação de Jovens e Adultos, e com algumas turmas do Fundamental 2. Hoje sou professora há 30 anos, mas tenho um amor muito especial onde eu comecei, que foi no Teixeira de Freitas. A gente fez muitas promoções, fez festas. Na época, os Mamonas Assassinas estava em alta e a gente acabou entrando no ginásio com uma Brasília amarela, fazendo apresentações assim que marcaram bastante. Muito legal, assim, onde todo mundo se ajudava. Eu comecei trabalhando numa quadra aberta, não tinha telhado, então chovia ou era muito sol e tinha quadra aonde hoje é o ginásio. Mas na época era uma quadra bem simples assim. Com o tempo, a gente trabalhou muitos anos lá, com o tempo veio um projeto para a construção desse ginásio escolar. E eles fizeram esse ginásio, até demorou muito tempo para fazer, mas quando ele foi feito, assim, nossa, foi uma vitória para a escola, porque aí os alunos tinham local para fazer educação física não só em dias de sol, mas também em dias de chuva. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu na escola. O prédio em si era o mesmo prédio de quando eu estudava. Depois teve algumas mudanças, como o refeitório, as calçadas, mas a entrada da escola ela era com uma escada sempre para você subir. Ela era da mesma forma, aquelas salas todas ali de frente. Depois, mais tarde, veio um prédio atrás, que eu agora não recordo o ano, mas construíram ele também. E outro local assim que a gente sempre subia o barranco, e ia fazer educação física no campo do Ser União. Então também pertencia e pertence à escola. O segredo dos que triunfam é começar sempre de novo, nunca desistir.
é Daiane Voaden, tenho 48 anos. Comecei a dar aula nessa escola, inclusive, em 2000, são 25 anos. Olha, é difícil um momento histórico, porque eu tenho lembranças maravilhosas do tempo que estudei aqui, em especial das festas juninas. Era sempre uma expectativa muito grande, era uma alegria participar dessas festividades, e também o 7 de setembro. Eu, praticamente todos os anos, era baliza, como nós chamávamos, e tem até hoje, uma das últimas vezes que eu fui à baliza no 7 de setembro, uma roupinha especial que a minha mãe comprou para aquele desfile, e são lembranças tão felizes. Bom, quando eu estudava aqui, ela era um pouco diferente do que é hoje, né? Essa parte aqui dessas salas aqui não mudou, mas onde nós temos hoje a sala do 6º ano, a sala dos profs, era uma sala de madeira, que era a sala de língua portuguesa. Uma característica muito interessante, quando a gente pisava na sala, o soalho ele era assim, não muito firme, digamos assim, e fazia uma barulheira, mas que era mais, né, da estrutura é o que mais mudou. E o pátio, aqui o refeitório não era fechado como é hoje. A quadra, nós tínhamos uma quadra, não tínhamos um ginásio, e tínhamos um parquinho, que hoje, olhando, né, e lembrando como era o nosso parque, meu Deus, como ele era simples, mas como a gente se divertia naquele parquinho. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha gratidão ao Teixeira de Freitas, porque tudo começou aqui e eu tenho uma felicidade muito grande de, além de ter estudado aqui, hoje poder ser professora nessa escola, que é uma escola maravilhosa. Então, tudo que eu conquistei ao longo da minha vida, eu devo, sem dúvida nenhuma, ao Teixeira de Freitas, aos professores da época, à diretora da época, as diretoras, né, porque foram várias ao longo do tempo. Então, só dizer da minha gratidão. E para que os alunos, que hoje têm essa oportunidade, aproveitem da melhor forma possível. Porque os professores, eles não medem esforços para dar as aulas da melhor forma possível, para transmitir o máximo de conhecimento possível. Então, aproveitem tudo que vocês têm à disposição de vocês aqui. Muito obrigada. Eu sou Elisandra Colim, tenho 31 anos e sou professora nessa escola. Fui durante um curto período de 6 meses e esse ano retorno como ATP. É que às vezes a gente acha que o aluno não está aprendendo, não vai ser nada na vida, não vai conseguir lidar lá fora na sociedade, mas quando a gente vê ele lá fora na sociedade, a gente percebe que ele conseguiu se destacar, ele conseguiu formar uma família, porque formar uma família e respeitar essa família também é ter uma educação positiva, ter uma educação boa, ou até muitas vezes ter alunos que já foram para a faculdade, estudaram outras coisas e são muito mais inteligentes do que a gente achava que ele poderia ser. Então, os alunos sempre nos surpreendem e podem voar. Pois bem, é muito difícil eu conseguir elencar apenas um momento marcante da minha trajetória dentro da Escola Teixeira de Freitas. Afinal, foram 16 anos que eu passei como aluno e como professor ali dentro, né? Então, muitos momentos bons foram cultivados nesse período. Mas eu vou poder elencar, não é um momento, mas é um segmento de feiras. Eu participei como aluno nas feiras, né? Na época era a diretora Marisa Compagno e a Neuza Tix, assessora. E claro, a gente teve vários professores que nos incentivaram na época, né? Professora Carla Rossetti, professor José Jorge Stagmeister, professor Ivonei Luiz Acosta, e que incentivavam a gente a participar desses movimentos. E de fato, eles acabaram criando uma proporção que depois, quando eu retornei como professor, em parceria com a diretora Rosângela e outros professores aqui da escola, professora Elaine, enfim, a gente conseguiu criar um movimento tão bonito dentro dessa escola com os alunos, tanto que muitos resultados positivos foram colhidos com isso.
Quantas Facitecs a gente já ganhou a nível estadual, a gente ganhou as fases regionais e sempre nos classificávamos para a etapa estadual, a gente sempre viajava com os nossos alunos para fora para participar, São José, Blumenau, Campos Novos, nas feiras de matemática. A gente participou também das edições online da UNC, da Mocisca, que a gente também ficamos em segundo lugar no estadual. E todas as feiras que tinham a nível regional, da escolas de educação básica, a gente participava, a gente sempre se destacava em alguma coisa. Isso é para provar que os nossos alunos, de fato, eram especiais. E quando se tratava de fazer um belo projeto de feira, eles se destacavam, eles corriam atrás. Era realmente fascinante. Olha, com relação ao QUERP estudantil, eu não me recordo com uma certa exatidão quando que ele começou. Eu sei que eu era aluno naquela época e eu vivenciei esse início do QUERP estudantil. E de fato, ele era uma junção das disciplinas de artes, de língua estrangeira alemã, a atual diretora Andrea Heiser e a ex-diretora Rosângela Schwingel puxaram à frente desse movimento e que, como faz parte da nossa cultura do município de Alto Bela Vista, é muito importante cultivar isso dentro da escola. E é um traço cultural muito bom e que a gente pode expandir com os alunos isso todos os anos. Eu lembro que sempre tinha uma competitividade muito grande entre as turmas desde o começo, porque sempre tínhamos danças típicas, o desfile. Eu mesmo já desfilei 2 ou 3 vezes, não me recordo, no QUERP estudantil também. Tinha a presença da banda municipal, do culto, que era feito pelo pastor sempre no início. O movimento sempre começava antes, com a ornamentação da escola, das portas, né, da passarela. Sempre os terceiros anos enfeitavam a fachada da escola e faziam uma passarela que descia nas escadarias centrais do prédio para fazer o desfile do Fritz e Frida. Bom, o que falar da Teixeira de Freitas? Imagina quantas trajetórias ali nasceram, quantos sonhos foram construídos e quantas pessoas foram formadas ali. Imagine agora se todas aquelas paredes, aqueles corredores pudessem falar, quantas histórias contariam. E embora o tempo passe, essas lembranças nunca serão apagadas. E o que é mais importante, essa escola ainda continua formando cidadãos, mentes e corações. Enfim, a você, Teixeira de Freitas, parabéns por mais um ano e que assim continue por muitos e muitos anos. Sai, branco, tem que estar escutando.